Senhor presidente, a minha explicação a respeito das minhas indicações. A primeira com relação à digitalização dos documentos existentes nessa casa. Eu, por várias vezes, precisei de documentos, leis, indicações do passado, porque, de repente, a gente está fazendo uma indicação, uma proposição ou até uma lei que alguém já propôs no passado. E nós temos uma dificuldade muito grande de acessar esses documentos. Uma, que a funcionária Cida tem como relíquia tais documentos. Ela gosta, ela mesma, manuseá-los. Porque alguém mexe, deixa fora de ordem, como outro dia eu precisei de uma lei e não encontrei na pasta. Depois ela foi buscar e estava totalmente fora da ordem. Então, no primeiro momento, achamos até que essa lei não tivesse aqui nessa casa. Então, para evitar esses transtornos, e Deus me livre, até um sinistro, acontece alguma coisa nessa casa, essa documentação será totalmente perdida. E são documentos originais que eles têm que ser mantidos arquivados. Inclusive, hoje é um procedimento de todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário, de digitalizar os documentos, já por questão de segurança, e que qualquer pessoa pode acessar de qualquer lugar. Não precisa a gente vir até essa casa para ter acesso a essas leis, a documentos. Basta entrar no sistema, no site e verificar. Então, até por questão de facilidade e não dificultar o trabalho dos funcionários dessa casa, que já não são muitos os funcionários, eles têm seus afazeres e acabam tendo que deixar as suas obrigações diárias para poder estar nos atendendo. Então, facilitaria muito, né, esse acesso nosso aos documentos, que é um direito nosso, até para estar acompanhando de perto o que já aconteceu aqui no passado e o que está acontecendo agora. E eu tenho uma outra indicação, que foi com relação à lavanderia. Tem algumas fotos e tem até um pequeno vídeo, senhor presidente, com a sua autorização, quebrando o protocolo, aí eu gostaria de fazer a apresentação do lado do vereador Nivaldo, para usar o seu microfone, porque o nosso aqui do à parte. Pode ser, vereador? Sim, pode ser. Pessoal, então, nós vamos apresentar aqui algumas fotos da situação que se encontra a área no entorno ali dos fundos da lavanderia. Essa área é o canto do muro da lavanderia. Vocês podem verificar que tem um animal ali, uma vaca leiteira, pastando. Então, foi a pessoa, dono dessa propriedade, que nos procurou. E ele disse o seguinte, que já procurou várias pessoas, já reclamou dessa situação, que não é de hoje que isso acontece. Como vocês podem perceber, essa água tem um tom diferente de uma água de chuva ou uma água limpa. Ela é uma água com produtos químicos, com detergente, com sabão em pó, com quiboa, com até produtos assim de limpeza pesada, que escoa ali da lavanderia. Pode passar, Vinícius. Então, essa área ali, ó, vocês podem verificar, tem os buracos no muro, que é por onde a água sai do pátio da lavanderia e vem. Olha a cor dessa água. Então, é uma água completamente assim, contaminada com produtos. E esses animais, a pessoa me informou que a semana passada ele teve um gasto muito alto de medicamento, porque eles foram intoxicados com essa água. Porque eles vão ali tomar água, eles vão pastando, encontram a água e acaba bebendo dessa água e contaminando. Essas vacas são leiteiras, esse leite ele vende, crianças tomam esse leite, pessoas. Então, de repente, tem até um risco de contaminação no leite desse animal. Pode passar. Pode passar, Vinícius. Aí eles, né, ali tem rodos jogados ali no fundo do quintal. Isso aí é uma propriedade que não é do município, é a propriedade dessa pessoa que tem esses animais. Pode passar. Está vendo lá os buracos, que é por onde, né, era fechado, então não tinha para onde a água sair? Vereadora, a senhora sabe onde fica o nome do proprietário dessa chácara ali? A senhora não se lembra quem são os proprietários? Porque a gente pode estar levando isso aí, porque é uma indicação de suma importância. Tá? E aí a gente pode estar visitando juntamente com a vigilância sanitária também. Sim, sim. Tá? Inclusive, vereador. Que a senhora levantasse o nome dessa sim. pessoa, para amanhã mesmo o prefeito já tomar essa providência. Inclusive, eu fui pessoalmente hoje verificar, para que eu pudesse falar com mais propriedade, adentrei o espaço da lavanderia.
além da aparência, né, da água, tem um cheiro de lama podre, um cheiro horrível ali no entorno, por conta dessa água. Eu vou dizer o nome do proprietário, pode passar. Então, como vocês percebem, está totalmente alagado e não é uma água de chuva. É visível a tonalidade desta água. Pode passar. Está vendo? Olha, ela não é, já tem ali um certo lodo em algumas partes, pode passar. Aí tem um pequeno vídeo que eu fiz, que eu achei assim, muito estranho, porque a água que sai de dentro da lavanderia, ela sai até com uma certa correntezinha e ela some. Ela vem até um gramadinho e ela desaparece, ela não espalha na grama. Aí eu fiquei me perguntando, para onde que essa água está indo? Porque ela vem, ela entra, tá vendo? Ó, essa água está correndo lá do muro, e ela vem, e ela acaba entrando ali embaixo de um gramado e some, como se tivesse um buraco ali na superfície dessa terra, dessa área, e que essa água adentrasse. Então, sabe que destino está contaminando o lençol freático? Porque ela some, como se fosse um sumidouro, alguma coisa dessa natureza. Então, essa água, com certeza, está contaminando, não só os animais que estão, né, usando, acabam tomando essa água. E aí, vereador, essa propriedade é do finado Zé Barbeiro, da dona Isaura, é o Quiota, Ricardo Quiota, que está morando lá na propriedade. O gado em questão é do espólio de inventário, que ele que cuida, está sob a responsabilidade dele, para tirar o leite, vender e fazer a manutenção dos animais. E ele acabou levando um prejuízo muito grande esse mês, início de mês, por conta da intoxicação desses animais, tanto com veterinário quanto medicamento. Então, ele mesmo fez as fotos e me mandou, e hoje eu fui verificar para ver se realmente a situação era tão grave. Mas, mais grave ainda, é claro que essa situação eu achei assim, um absurdo, que precisa ser feito alguma coisa urgente, é a situação que aquelas mulheres trabalham dentro daquela lavanderia. Chega a ser desumano, insalubre. Nós temos 2 mulheres que trabalham como lavadeiras e 2 passadeiras. Hoje, a hora que eu cheguei lá, elas estavam literalmente nadando dentro da água. Tem em torno de 3 a 4 centímetros de água, totalmente alagado o espaço onde elas trabalham. As fossas transbordando. A água que está saindo ali é que a fossa já encheu, na medida que elas vão usando, a água vai saindo da fossa e vai passando para o quintal do fundo. Elas trabalham cheias. Tem 3 fossas, as 3 estão transbordando. Então, de repente, se esgotar, só que também o esgotamento da fossa não vai resolver a situação, porque o encanamento das máquinas e dos tanques que vai até a fossa está totalmente entupido. Por isso que a água que elas usam vai caindo e ficando ali mesmo no espaço onde elas trabalham. E acaba escorrendo pela porta e tomando outro destino. Então, a situação daquelas senhoras, ali é um prédio público, um prédio do município. Aquelas senhoras, uma tem 6 máquinas, a outra tem 8. Uma está com 4 máquinas funcionando e 2 no conserto, e ela adquiriu uma secadora com recursos próprios. A outra tem 8 máquinas, 6 trabalhando e 2 no conserto. Dessas máquinas, é uma do município e da outra são 2 que elas recuperaram totalmente. As máquinas estavam estragadas, elas reformaram e fizeram... Vereadora, essa lavanderia, a administração anterior não dava suporte nenhum. Elas vêm sobrevivendo com recursos próprios das próprias funcionárias das lavadeiras e passadeiras. Para ser mais sincera, vereador, esta lavanderia, ela realmente teve um suporte do município na época da dona Sueli, primeira-dama. Aquela lavanderia era a menina dos olhos dela. Ela tratava muito bem aquelas lavadeiras, ela dava toda assistência, dava dignidade para elas, essa é a palavra. E hoje, eu gostaria muito que os senhores, todos, pudessem ir até a lavanderia amanhã, chega dentro daquele espaço e olha a situação que aquelas senhoras trabalham. Vá até o fundo e olha como que está a água alagada da água da fossa e correndo em volta do muro e saindo para o quintal do vizinho. Sim, então é grave, é um prédio do nosso município, é um órgão público
Tem pessoas que trabalham ali, são seres humanos e que merecem o mínimo de dignidade para trabalhar. A renda delas não é suficiente para fazer essa manutenção, até porque elas têm que fazer a manutenção das máquinas, que não custa barato, entendeu? Não, é muito cara a manutenção, qualquer um que precisa do conserto de uma máquina dessa sabe. Então, assim, eu peço que realmente o Poder Executivo dê uma atenção especial para esse caso, tanto para o problema que o vizinho lá está passando, os prejuízos, e a situação mesmo das lavadeiras, né, que o município venha tomar providência, as secretarias de quem for atribuição, assistência social, de obras, que tome providências nesse caso. Era o que eu tinha para essa noite, senhor presidente. Muito obrigada a presença de todos. Deus abençoe a todos.